Olá, meu querido e minha querida. Hoje eu quero deixar uma palavra para você que tem queimado muito no meu coração. Confesso que essa última semana foi uma semana bem atribulada e eu não ia nem fazer o vídeo. Mas eu lembrei de algo que eu aprendi há alguns anos atrás e que eu tenho tido a experiência de colocar em prática essa semana. E eu quero compartilhar com você porque eu tenho visto que muitas pessoas têm cometido esse erro de se guiar pelos seus sentimentos. Eu aprendi isso há um tempo atrás com homens de Deus que os meus sentimentos não são confiáveis, que eu devo andar de acordo com a palavra de Deus. E essa semana tenho enfrentado lutas, dores, momentos de angústia. Eu vou te falar que o meu sentimento é de que Deus me abandonou. É uma loucura pensar nisso, né? Mas às vezes nós cometemos essa loucura. Às vezes nós ficamos tão tristes, tão desanimados, tão abatidos que nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus tirou férias ou que Deus não nos ama mais. Mas saiba que o meu coração, que o teu coração, ele é enganoso. Os nossos sentimentos não são a fonte da verdade. A palavra de Deus é verdadeira. João 17:17, Jesus ora assim ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é mais digna de confiança e aceitação do que os meus sentimentos, do que os meus achismos. Por isso eu quero deixar para sua meditação essa palavra maravilhosa em Provérbios 28, versículo 26, que diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Jeremias 17:9, todo mundo conhece esse texto, diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? O Senhor esquadrinha os corações, aleluia. O nosso coração nos engana, querido. Você não pode viver a sua vida cristã, nem a sua vida. E a sua vida cristã, porque toda a nossa vida é cristã, toda a nossa vida é dedicada a Deus, ao reino de Deus. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós não podemos viver a nossa vida baseada nos nossos sentimentos, no que pensamos, no que achamos, no que estamos sentindo, ou como eu vejo pessoas na igreja sofrendo por causa disso, como eu vejo pessoas na igreja atrás de sentimentos. Eu vou para tal lugar porque lá eu sinto arrepio. O culto hoje não foi bom porque eu não senti. O culto é prestado a Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, mas é o que a palavra de Deus diz. Se você for olhar para a história de Israel, você vai ver que muitas das vezes Israel teve esse problema, porque muitas das vezes Israel estava sentindo algo que Deus não estava sentindo. Muitas das vezes, quando Deus, por exemplo, levantou o profeta Isaías e Jeremias para profetizar o juízo, o castigo de Deus, o povo estava se sentindo bem com Deus. Os sacrifícios estavam sendo feitos, os cultos, as solenidades, os ajuntamentos para adorar a Deus. Havia paz, prosperidade, segurança. Mas Deus está virado com o povo porque o povo estava vivendo no pecado. Mas o povo achava que estava tudo bem. Profetas se levantaram para combater Jeremias porque diziam que estava tudo bem, que Deus era com eles. Mas Deus já estava se afastando do seu povo e pronto a trazer o juízo. Quando vem o juízo, o povo é levado para a Babilônia. Jeremias escreve uma carta para eles que se encontra lá no capítulo 29, versículo 11, que todo mundo conhece bem. Pois eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando o povo estava se sentindo abandonado por Deus, que Deus não os amava mais, que Deus não os iria restaurar mais, porque Deus já tinha desistido deles, Deus disse que ainda tinha um plano para eles. Cuidado com o teu sentimento, querido. Ou quantas pessoas vivendo uma vida de pecado dentro da igreja, de imoralidade, de rebeldia contra Deus, como Saul estava, mas se sentem em paz. Acham que não fizeram nada de errado. Provérbios vai dizer, por exemplo, que a mulher adúltera, ela adultera, se limpa e diz: eu não cometi maldade nenhuma. Provérbios vai dizer lá no final que é uma geração que se considera pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Crentes que vão todo domingo para a igreja, adoram ao Senhor, dão seu dízimo e acham que está tudo bem. Mas Deus está irado com a vida pecaminosa deles. E tantos crentes como o publicano, lembra da história que Jesus contou do publicano e fariseu? O fariseu se sentia
santo, orava dizendo: Senhor, ainda bem que eu não sou como deles. E o publicano batia no peito e dizia: Pai, tem misericórdia de mim que sou um pecador, e nem se atrevia a olhar para o céu. Jesus disse que foi o publicano que desceu justificado. Cuidado com o que você sente, querido. E talvez você que tenha lutado para viver uma vida santa, tem lutado para matar sua carne, para abrir mão das suas vontades, mas que erra e que peca, porque todos nós estamos sujeitos a isso, talvez você esteja dizendo que Deus não vai te perdoar mais, que Deus não te ama mais. Talvez o diabo, talvez as pessoas estejam dizendo isso para você. Mas a Bíblia diz que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, que um coração contrito e quebrantado ele não despreza. O salmista diz que ele é assaz benigno. O que quer dizer isso? Ele tem todo o perdão que eu preciso. Toda vez que eu peco, mas que eu me arrependo verdadeiramente, luto para abandonar o pecado, eu me volto a ele. As suas mãos estão estendidas para mim. Como a parábola do filho pródigo, como Pai, Deus nos recebe de braços abertos. Confie na palavra de Deus, querido, e não nos seus sentimentos. Os meus sentimentos dizem: Deus não me ama mais, mas a palavra de Deus diz que Ele me ama. Os meus sentimentos dizem: Deus não tem sido bom, mas o salmista diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os meus sentimentos dizem que Ele não liga mais para mim, mas a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E nessas horas, em meio à angústia, em meio às lágrimas, ao choro, ao desespero, porque nós não somos super-heróis, mas em meio a tudo isso, nós nos agarramos na palavra de Deus. Como é bom se lembrar da palavra de Deus, como é bom confiar na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Mais do que os meus sentimentos, mais do que o diabo, mais do que o que as circunstâncias me dizem. A gloriosa palavra de Deus é a verdade. Nela devemos confiar, nela devemos nos alegrar. Ontem, lendo novamente Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem, ainda que eu não enxergue, ainda que eu não entenda, mas eu ainda ouço as palavras do Senhor Jesus para Pedro: Pedro, o que eu faço hoje tu não compreendes, mas tu vai compreender depois. E é nisso que eu me agarro. Eu me agarro na bondade dele, na misericórdia dele, porque ainda que ele diga: venha para andar sobre as águas, e eu vá. Os meus sentimentos, como traíram a Pedro, muitas das vezes me traem. Eu olho para o vento, eu olho para as ondas, eu começo a naufragar. Mas Jesus não censurou a Pedro somente, disse: Pedro, você não tem fé, e deixou ele afundar. Não, Jesus estende a mão e levanta Pedro. Repreende a Pedro pela sua dureza, pela sua falta de fé, mas Jesus levanta Pedro e ele nos levanta. E nisso podemos nos alegrar, querido. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que doa, nós podemos nos alegrar nele, na fidelidade dele. A nossa confiança está nele. Por isso, se apegue à palavra de Deus. Por isso, quando for cultuar o Senhor, ofereça o seu melhor, ofereça a verdadeira adoração. Preze por uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, porque sentimentos traem, mas Ele é fiel. Que essa palavra possa te consolar como tem me consolado, conforme diz 2 Coríntios 1:3. Graças a Deus que nos consola nas nossas tribulações, para que nós possamos consolar os outros também. Que Deus te abençoe, meu amado. Confia nele, porque Ele é fiel.